Graças e paz a todos. Nesse momento nós vamos comentar, eu vou comentar, sobre uma questão relacionada ao livro do Apocalipse. Então, existe uma questão sobre o capítulo 17 de Apocalipse. Quem seria a besta, quem seria aquele monstro retratado no capítulo 17 de Apocalipse? Seria o dragão, de Apocalipse 12, ou a primeira besta, de Apocalipse 13? Espero que seja útil. Vamos fazer um pequeno comentário nesse momento. Deus abençoe. Obrigado, Pai, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, livre-nos de todos os males, nós imploramos em nome de Jesus. Então, eu vou pegar só as partes que eu considero essenciais para o estudo. Então, nós vamos começar em Apocalipse 12. Apocalipse 12, nós temos ali o relato de um grande sinal no céu, numa mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, ela está grávida, dores de parto, né? E aí vem um outro sinal, um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças e 10 chifres. A sua cauda arrastou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra, né? E para diante da mulher para tragar o filho. Deus protege a mulher, né? Leva para um local seguro, é o deserto. Aí fala da batalha no céu, dragão contra Miguel, né? E os anjos de cada um. O dragão e seus anjos, que é relatado como o diabo, a antiga serpente, Satanás, né? É lançado para a terra junto com seus anjos. Ai da terra, né? Então, e aí o dragão vai fazer guerra contra o remanescente da semente. Então, esse é o relato de Apocalipse 12. Apocalipse 13 fala que surge uma besta do mar, né? 7 cabeças, 10 chifres, os seus chifres 10 diademas, um nome de blasfêmia, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui a versão NVI diz o seguinte: em cada cabeça um nome de blasfêmia, que esse seria o sentido do termo. Sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, né? E realmente faz sentido, porque se está sobre as cabeças, então faz mais sentido encarar um nome sobre as suas cabeças, um nome, ou seja, um nome sobre cada cabeça, não um nome de blasfêmia. As características dessa besta: semelhante a leopardo, pés de urso, boca de leão. E ele fala o seguinte: o dragão deu-lhe o seu poder. O dragão, que estava perseguindo no capítulo 12, ele dá o seu poder a essa besta, o seu trono e a sua autoridade. Seu poder, seu trono e a sua autoridade. Poderio, né? Para essa besta. Ela tem várias características, ela é a que mais é caracterizada, né? Basicamente uma das mais caracterizadas no Apocalipse, né? Ela tem uma das cabeças feridas de morte, a chaga mortal é curada, todo mundo se maravilha sobre ela. Após ela, o dragão deu à besta o seu poder, né? Eles adoram tanto o dragão como a besta, mas eles elogiam a besta. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Por que eles adoram aos dois, mas elogiam a besta? O livro acabou de falar que o dragão dá para a besta todo o seu poder, autoridade, aqui no verso 2, né? Poder, trono e autoridade. Ele dá o poder e dá o trono para essa besta, né? Para que ele seja adorado também, mas ele concede para a besta. Então a besta passa a ser protagonista a partir desse momento, né? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e poder para agir por 42 meses, né? A mulher é protegida, em Apocalipse 12, é, por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E também fala que a mulher ela é alimentada por 1260 dias. Bom, quando a gente liga os termos, ela é alimentada por 1260 dias, é protegida por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando nós comparamos esses dois termos, nós entendemos o quê? Esses 3 tempos e meio são esses 1260 dias.
Mais à frente, né? Então veja, 3 tempos e meio, 1260 dias. E mais à frente nós temos lá que a besta tem poder para agir por 42 meses. Se nós pegarmos 42 meses, basicamente são 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Então, uma pergunta que pode ser levantada aqui. Esses termos se referem ao mesmo período, ou seja, o período que o dragão vai perseguir a mulher, ela fica protegida por 3 tempos e meio, 1260. É o mesmo período em que a besta vai perseguir, então, quando o dragão persegue, na verdade ele persegue por meio dessa besta. Então, o capítulo 12 está falando de uma perseguição e o capítulo 13 está falando de outra, ou eles seriam a mesma perseguição, né? São pontos importantes para a gente colocar, mas veja, são tempos semelhantes, né? 42 meses, 3 anos e meio. E nós não vamos tratar especificamente desse tema, desse assunto nesse momento, mas veja que existem semelhanças. Perseguição do dragão, a perseguição da besta, mesmo período, o dragão está perseguindo por a mulher está sendo protegida. Então, se a mulher está sendo perseguida é porque o dragão está perseguindo, está procurando a mulher nesse momento, né? E aí a Bíblia fala que o dragão passa a focar no remanescente da semente da mulher posteriormente, né? Então, nós temos esses pontos aí, todos esses pontos. Aí surge a segunda besta, né? Essa segunda besta exerce todo o poder da primeira na sua presença, faz guerra, né? Faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então veja, o dragão dá o seu poder, seu trono, seu poderio para a primeira besta, para que ele e a besta sejam adorados, mas para que a exaltação verbal seja para a besta. Então, eles adoram o dragão e a besta, mas eles falam e exaltam publicamente a primeira besta. A segunda besta surge basicamente para garantir que a primeira besta continue sendo adorada. Bom, se ela faz isso, então ela faz para que essa primeira besta continue tendo poder, né, e autoridade, algum poder e alguma autoridade. Então, esse é o contexto que nós estamos falando. E aí nós vamos para Apocalipse 17, que fala de uma mulher, né, assentada sobre muitas águas. E também fala que a mulher está assentada sobre a besta. Bom, se a mulher está assentada sobre muitas águas são povos, nós vamos ver, né? Aqui, ó. Ela está assentada sobre muitas águas. Fala que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então a mulher é uma grande cidade, né? Que reina. Então dá a entender, reina sobre os reis da terra, dá a entender que aquilo é o presente. É o momento em que, como está recebendo a visão, a mulher já reina sobre esses reis, né? Aí alguém pode de repente levantar a questão, bom, ele está falando no presente, mas ela está reinando no momento que ele apresenta a visão. Então, a partir daquele momento da visão, a mulher passa a reinar. Então, eu entendo que a mulher já reinava desde aquela época, né? É a grande cidade que reina. O anjo está explicando a visão, está falando de algo para João no presente. Então, o que dá a entender é que essa mulher já reinava. Mas veja, ela está reinando sobre os reis da terra, né? E quando ele fala reinando sobre os reis da terra, o Apocalipse fala dessa questão de muitas águas, como povos, ele fala as águas que viste são povos, nações, né? A mulher está embriagada do sangue dos santos, né? Ele fala aqui da besta, né? Fala que a besta e os reis, eles vão combater contra o cordeiro e vão perder. E aí aqui no verso 15 fala, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Veja, as águas
onde a mulher está sentada, são povos, nações, línguas. Ela está assentada sobre os povos, e Apocalipse fala que ela reina sobre os povos. Então, ela está assentada sobre a besta, o que dá a entender que ela exerce poder sobre a besta nesse momento. Tanto que quando a gente vai olhar, a Bíblia fala que eles vão dar autoridade à besta, né, eles vão dar autoridade à besta. Para quê? Para que eles vão dar poder à besta, né? Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, a colocarão desolada e nua, comerão sua carne. Então vejam, para que a besta está um dos indícios? Então nós temos o quê? A mulher está sentada sobre as águas, que são povos, nações, e a Bíblia fala que reina sobre os reis da terra. Então ela reina sobre tudo isso. Ela está sentada sobre a besta, então o que dá a entender que ela exerce poder sobre a besta. E a besta permite que a mulher exerça poder sobre ela, até que ela obtenha um novo apoio, que é o apoio desses reis que ainda não receberam o reino. Apocalipse fala, tem 10 reis que não receberam o reino ainda. Eles vão dar poder para essa besta e ela vai se voltar contra a mulher que está dominando. Então nós temos a mulher está dominando a besta de alguma forma, exercendo algum poder, e a besta permite isso por algum motivo. E assim que ela consegue uma parceria com 10 reis que vão receber reino, aí ela destrói a mulher. Então é basicamente isso. Isso coloca, né? E fala, a besta que era, agora não é, é o oitavo rei, um dos 7 caminha para a perdição. Então, esse é um dos pontos, olha, ela é, ele já não é. Então eles falam assim, bom, isso faz uma menção parecida com aquela questão de Deus. Olha, a Bíblia fala que Deus, ele, ele é para sempre, né? A Bíblia fala que, quando fala do Deus Todo-Poderoso, né? É, ele era, é e há de vir, né? Ele sempre é, ele é para sempre, né? E aqui é como se fosse um paralelo. A besta quer ser como Deus, mas ela não consegue. Ela era, agora não é, mas ela vai voltar a ser, né? Mas ela vai voltar a ser, ó, ela era, já não é, vai voltar a ser, mas caminha para a perdição. Eles falam, por isso que seria Satanás, seria o oposto a Deus aqui. E algumas características da, do dragão e da besta do Apocalipse 17, que aí alguns passam a defender como o dragão. Eles falam, não, então pelas características faz mais sentido que ela seja dragão e não a besta do capítulo 17. E aí, o que eu apresento, o que nós vemos no texto, veja só. A besta, veja bem, aqui a prostituta, a mulher que dominava sobre a besta, ela vai ser destruída. Apocalipse 17 fala que existe um momento em que a mulher vai ser destruída. A besta e os chifres odiarão a mulher e vão destruí-la. Aí, posteriormente, aí lá no capítulo 18, nós temos lá a questão da Babilônia, né? E aí entra o capítulo 19. Fala que a besta e os reis da terra e os exércitos reunidos vão fazer guerra contra aquele, né, que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Né? Guerrearam contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então, capítulo 19, a besta vai fazer guerra contra aquele que está sentado. E veja o que o... Veja, vamos construir aqui a imagem, né? Ó,
Os 10 chifres vão receber poder juntamente com a besta. Eles vão combater contra o cordeiro, e o cordeiro vai vencê-los. Eles vão combater contra o cordeiro vai vencer tanto a besta como os 10 reis. A mulher aqui, basicamente, ela já não tem mais participação, porque veja, eles destroem a mulher. Eles destroem a mulher. Então a mulher já não está em evidência mais aqui. Quem está em evidência? Esse é do capítulo 17 e o seu exército, que são os 10 reis, que vão entregar o reino, vão receber reino e vão dar autoridade para a besta. Aí ela vai combater contra o cordeiro e o cordeiro vai vencer. Aí nós vamos para o capítulo 19, diz o seguinte: a besta fez da terra e seus exércitos para fazer guerra, né? E ela é presa, então ela é derrotada. Ela é derrotada por esse que está sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então a besta e o seu exército contra esse que está sentado no cavalo e o seu exército. Lá está dizendo, a besta e o seu exército guerreia contra o cordeiro e perde. Aqui está dizendo, a besta e o seu exército guerreia contra está sentado. E ela perde, porque olha só, a besta foi presa, com ela o falso profeta, né? E os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Então, nesse momento, a besta do capítulo 17, que é a que é a mesma besta, basicamente. Capítulo 19, se você olhar, não tem nenhum, ao que me parece, não tem nenhuma mudança aqui. A besta do capítulo 17, ela se reúne, ela forma um exército, vence a mulher, vai guerrear contra o cordeiro. Aqui fala que ela apresenta esse cordeiro como aquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Então ela guerreia e perde. E aí ela, juntamente com o falso profeta, é lançada no lago que arde com enxofre. Capítulo 19. Então a besta do capítulo 17, tudo leva a crer, não tem nenhuma razão para crer que seja uma outra besta. A besta do capítulo 17 é a mesma besta do capítulo 19, que é derrotada e é lançada no lago de fogo que arde com enxofre. Aí nós vamos para o capítulo 20, fala sobre dragão, antiga serpente, diabo Satanás. Veja, aqui a besta já está lançada no lago que arde com fogo e enxofre. E aí ele fala que um anjo prende o dragão, que é o diabo Satanás, e o amarra por 1000 anos. Lança no abismo. Né? E aí nós vamos ver o seguinte. Verso 10, capítulo 20, verso 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Na NVI fala, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Então nós vemos duas guerras diferentes. Aqui já não dá para dizer que é a mesma guerra, né? Então nós temos uma guerra que a própria besta e o falso profeta trava contra Deus. A besta e o falso profeta, a besta perde e ela e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Aí depois do capítulo 20 fala de uma outra guerra, depois dos 1000 anos, em que o próprio dragão vai travar essa guerra e ele vai perder. E ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Bom, por que eu falei tudo isso? Primeiro, para identificar o contexto, para mostrar que a Bíblia fala do dragão e da besta do capítulo 13 separadamente. O dragão dá poder a essa besta. Essa besta, ela é ela que está em evidência. A besta do capítulo 13 que está em evidência. Quando surge a segunda besta, é só para ajudar a primeira besta a se manter no poder. Então, quem continua em evidência? Quando aparece a primeira besta. Ela continua em evidência. Ou seja, a segunda besta faz tudo para que a primeira besta seja adorada. A primeira besta está em evidência. Aí depois aparece lá uma besta, nesse momento dominada pela mulher. Mas dominada até quando? Até que ela consiga mais poder novamente para não precisar da mulher e destruir essa mulher. Besta do capítulo 17. Aí depois nós temos o que? No mesmo capítulo 17, a besta, que ali é os 10 reis,
recebe poder desses reis, vai guerrear contra o cordeiro, vai perder. É o relatado no capítulo 17. Capítulo 19 fala do quê? A besta com um exército guerreia e perde e é lançado no lago de fogo. Então tudo leva a crer que o capítulo 17 fala da mesma besta que está no capítulo 13. E qual é a grande evidência? Bom, primeiro, qual é a evidência de que a besta do capítulo 17 não é o diabo? A besta do capítulo 17 não é o dragão. Porque, veja, ela é lançada primeiro no lago de fogo e enxofre. Capítulo 20 fala que o diabo é lançado depois, onde a besta já está lá. Então a besta, então, onde eu entendo, a besta do capítulo 17 não pode ser o dragão, porque o Apocalipse capítulo 20 mostra que, capítulo 20, verso 10, mostra que o dragão e a besta são seres distintos. São seres ou poderes distintos que estão guerreando contra Deus. Então o dragão dá poder à besta, o dragão pode atuar de forma independente da besta no capítulo 12, ele pode atuar de outra forma, mas é possível que aquele tempo seja o mesmo, então quando fala do dragão perseguido ali, é possível que ele tenha perseguido por meio da própria besta, mas eles são relatados de formas diferentes. A Bíblia deixa claro que o dragão é um ser e a besta do capítulo 13 é um outro ser. O dragão dá poder à besta, então a besta é um poder, o dragão é outro poder, é outro ser. É um ser e a besta é um poder, por exemplo, né? Aí nós vemos que capítulo 20 mostra que o dragão e a besta são distintos, não são a mesma coisa. Não são o mesmo ser, não são o mesmo poder. Então veja, a besta do capítulo 17 não pode ser dragão, capítulo 12. Porque eles vão para o lago enxofre em momentos diferentes, e a Bíblia faz questão de falar que a besta e o dragão são seres diferentes, em Apocalipse 20, verso 10. Né? Aí eu fiz aqui isso está em Clamando no Deserto, tá? Versos para Apocalipse 17. Se você quiser olhar, é um material que eu havia feito, eu atualizei hoje com esta planilha. Então, é um material lá, se você pesquisar em Clamando no Deserto, é um material que eu coloquei em 2021, versos para Apocalipse 17. Então, nós vemos lá, essa planilha aqui, ó, dragão no capítulo 12. Ele é grande, é enorme, né? Vai falar sobre ele, essa característica. Ele é vermelho, a besta do capítulo 17 é escarlata. Os três, o dragão, a besta do capítulo 13 e a besta do verso 17, tem 7 cabeças. Os três têm 10 chifres. No entanto, o dragão no verso 13 ele tem 7 coroas. E a besta do capítulo 13 tem 10 coroas. O que dá a entender é que nesse momento não são a mesma coisa, porque aqui tem mais reinos, tem mais coroas, né, do que no verso 13. Então, o que nos dá a entender que são situações diferentes, momentos diferentes. Então, o dragão é uma coisa, a besta do capítulo 13 é outra coisa. Tanto que a passagem do capítulo 13 mostra que o dragão dá poder à besta. Então, veja, ela tem mais coroas, então tem mais reinados aqui. É o que dá a entender que tem mais reinados, tem mais coroas aqui sobre os chifres, vamos dizer assim. Né? Tem uma característica diferente nos reinados ali. Aqui, a besta do capítulo 13, ela tem nomes de blasfêmia, e a besta do capítulo 17, ela está cheia de nomes de blasfêmia. O que é interessante aqui? Aqui fala que ela tem nomes e aqui fala que ela está cheia de nomes de blasfêmia. Quando o dragão dá poder à besta, ela passa a proferir blasfêmias. Então é como se ela aumentasse o número de blasfêmias. Não só ela passa a ter nomes de blasfêmia, como ela passa a proferir nomes de blasfêmia. Então, quando ela recebe poder do dragão, obviamente ela vai ficar mais poderosa. Então, ela recebe poder do dragão de vermelho. Então,
E aqui ela não é relatada como uma besta vermelha, escarlata, por exemplo, né? Vermelha ou escarlata. Aqui ela passa a ser caracterizada como escarlata. Ela já recebeu o poder do dragão, então ela recebe poder. Veja que a mulher também é relatada. Se nós formos lá para Apocalipse 17, a mulher, olha só, assentada sobre muitas águas, tá? Aqui. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata. A mulher está vestida de púrpura e escarlata e a besta é de cor escarlata. E as duas elas são usadas pelo dragão. Então faz sentido que elas tenham as características, visto que o dragão é relatado como um ser vermelho, alguma coisa nesse sentido. Então veja. Então aqui faz sentido que a besta no capítulo 13, quando ela aparece inicialmente, ela não tem essa cor. E posteriormente ela passe a ter essa cor escarlata, porque aqui ela recebeu poder, trono e autoridade do dragão. Ela passa a ficar cheia de nome de blasfêmia, então ela não só tem nomes de blasfêmia, mas ela passa a ter poder para proferir nomes de blasfêmia, segundo o texto. E no verso 17 ela está cheia de nome de blasfêmia. Ela foi e já não é. Por que ela foi e já não é? Veja o que ela era. Ela estava em evidência. No capítulo 13, ela estava em evidência. Ela recebe poder, trono e autoridade, dragão. Surge uma segunda besta para ajudar para que ela seja adorada. Ela recebe uma ferida, mas logo depois essa ferida é curada. Mas diz que ela vai ter autoridade por 42 meses. Se ela recebe autoridade por 42 meses, significa que depois dos 42 meses, alguma coisa vai acontecer com essa autoridade da besta. Então veja bem, por 42 meses ela tem autoridade. Ela tem autoridade para agir por 42 meses. Então faz sentido que depois desses 42 meses, quando ela já não tem a mesma autoridade. Ou seja, por isso que faz sentido entender, por exemplo, que no capítulo 17, quem está dominando é a mulher. Ou seja, a besta permite que um outro poder passe a atuar e a exercer domínio junto com ela e dominar sobre ela, inclusive. A mulher reina sobre, né? É a cidade que reina sobre povos, nações e línguas. É Apocalipse, né? Veja, Apocalipse está dizendo aqui, né? A mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E ela está assentada sobre povos, nações, línguas, então ela domina sobre tudo. E ela está usando quem para dominar? Está usando a besta para dominar. E a besta permite que essa mulher exerça autoridade até quando? Até que ela não precise mais da mulher. E quando que ela não precisa mais da mulher? Quando ela recebe ajuda 10 reis. Então existem 10 reis que ainda não receberam reino, recebem reino, e aí eles passam a ajudar a mulher. No momento que eles ajudam a mulher, perdão, 10 reis que não receberam reino, eles passam a ajudar a besta. Quando a besta passa a ter essa ajuda, por algum motivo eles passam a odiar essa mulher, eles destroem a mulher. Então quem passa a predominar é a besta. Então veja, ela foi e já não é. Ou seja, ela teve uma autoridade maior, teve um poder maior, e hoje ela já, naquele momento que ela estava ali com a mulher assentada sobre ela já não era. Ela já não tinha o mesmo poder. Há de subir do abismo e caminha para a perdição. Ou seja, ela está ali dominada pela mulher, está ajudando a mulher a dominar, mas ela há de retornar dessa situação e vai caminhar para a perdição. Por quê? Porque ela destrói a mulher, luta contra o cordeiro e perde do cordeiro. Ela recebe a ajuda dos 10 reis, destrói a mulher, guerreia contra o cordeiro e perde. É lançado no lago de fogo e enxofre. E o dragão, lembra, ele é lançado depois, e o verso Apocalipse 20, verso 10, faz questão de falar.
onde já estava a besta e o falso profeta. E aí, veja, aqui o dragão persegue a mulher por 3 tempos e meio, e depois ele vai guerrear contra o remanescente da semente da mulher. Aqui, a besta tem poder para agir por 42 meses. Vou parar para pensar, seriam 3 tempos e meio, 3 anos e meio, e 1.260 dias, é mais ou menos ali. Se a gente for pegar, alguns usam o termo ano comercial, né? Mas é mais ou menos ali o mesmo período, 42 meses, 1.260 dias. Então nós podemos, inclusive, parar e pensar que, bom, 3 anos e meio podem ser esses 42 meses, que também podem ser. Dado o poder sobre a terra, toda a tribo, língua, nação. Então veja, a besta recebe, a do capítulo 13, ela recebe poder sobre tudo. Depois quem passa a exercer poder sobre a mulher. Então já não é a besta mais que está reinando, ela está assentada, inclusive, sobre a besta. E a Apocalipse 17 mostra a mulher assentada sobre as águas, e depois associa isso, ela reinar, dominando, né? Veja só o termo que está dentro do Apocalipse. Reina sobre os reis da terra, a cidade que reina sobre. Então veja, ela reina sobre os reis, ela domina os reis. Então se ela está assentada sobre o dragão, bom, é muito difícil que, se ele está usando o sentido de assentada sobre as águas como reinando sobre os reis, faz mais sentido enxergar que assentada sobre a besta é reinando sobre. Por isso que a besta era e já não é, vai voltar do abismo, ou seja, ela vai voltar a ter protagonismo, mas depois ela é destruída pelo cordeiro. Aí, dos versos 9 ao verso 11, ela vai mostrar as cabeças como montes e colinas, sobre as quais a mulher está assentada, ou seja, localização geográfica. Veja, aqui não é mais simbólico porque o anjo está explicando a visão. Montes e colinas sobre os quais a mulher está assentada, ou seja, aspecto geográfico. Mas também fala que são 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. O que reforça a ideia de que essa besta não é o dragão. Essa besta se refere a um poder que vai exercendo reinos, que vai exercendo o reino durante períodos, né? Aqui eu já falei, né, que eles vão receber reino. E aí, aqui é onde a gente finaliza, né? Mostrando que a besta e o falso profeta são seres diferentes. Apocalipse 20, verso 10 fala que a besta e o falso profeta já estão no lago de fogo, onde o dragão é lançado. Então, basicamente, é esse o ponto que eu queria colocar, não é? Ou seja, a besta do capítulo 17 não é o dragão do capítulo 12. Parece ficar bem claro para nós, porque ela que recebe poder vai guerrear e perde. E quando o dragão é lançado no lago de fogo, a besta e o falso profeta já estão lá. Então não pode ser o mesmo. E aí eu comparei aqui com o capítulo 13, mostrando que parece fazer muito mais sentido. Cara, besta do capítulo 13, que ela está em grande evidência durante todo o capítulo 13. Depois, no capítulo 17, já não tem uma besta em evidência mais. Não da mesma forma. Ela está em evidência, mas quem está em evidência mais do que ela é a mulher. Então, quem é a grande protagonista no capítulo 17? É a mulher. Quem está exercendo ali um poderio, vamos dizer assim, é secundário. A besta. Então, a mulher está com a besta. Então, ali elas são como se fosse uma coisa só, mas a mulher exercendo poder sobre a besta. Depois a mulher perde esse poder. A besta retira esse poder da mulher, destrói a mulher junto com os reis e vai guerrear contra o cordeiro. E aí perde. E aí no capítulo 19 mostra a besta guerreando, perdendo, mostrando que basicamente são o mesmo poder. Então por isso que para mim faz mais sentido que
O dragão está exercendo um poder no capítulo 12, passa esse poder para a besta, que vai aparecer no capítulo 13, e passa poder, trono, autoridade para a besta. Essa besta passa a exercer todo o poder, ela não tem rival. Surge uma segunda besta que vai dar poder para essa primeira. Só que o Apocalipse fala o seguinte, que ela vai exercer poder por 42 meses. Isso significa que depois de 42 meses, alguma coisa acontece. Logo depois nós vemos, ou seja, ela não vai, o que dá a entender que depois de 42 meses ela já não vai exercer o mesmo poder, o poder da mesma forma. No capítulo 17 mostra uma mulher dominando sobre a besta. Ela está assentada sobre a besta. Veja, da mesma forma que ele está assentado sobre as águas, reina sobre os reis. Quem está reinando sobre os reis? É a mulher. A ênfase do reino já não está mais sobre a besta. Nos mostra que a mulher está dominando, inclusive, sobre a besta. A besta passa a atender, de alguma forma, a mulher. E também o texto mostra para nós que a mulher, a besta, por 42 meses, ela exerceu o poder. Por algum motivo, óbvio, se o texto está dizendo que vai exercer poder por 42 meses, depois de 42 meses, alguma coisa acontece com o poder dessa besta. Então, de alguma forma, ela tem esse poder diminuído, passa a aceitar o domínio da mulher durante um tempo, até que ela consiga se reorganizar. Depois ela se reorganiza, se alia a 10 reis que vão receber reino ainda, e aí destrói a mulher, briga contra o cordeiro, perde. Então, por isso que dá a entender que essa besta do capítulo 13 já não é, né, volta do abismo e depois caminha para a destruição. Ou seja, ela tem o protagonismo no capítulo 13, já não é, depois dos 42 meses, alguma coisa acontece. Quem passa a ter o protagonismo é a mulher, né? Vai voltar do abismo, ou seja, ela vai voltar a ter o poderio, grande poderio, ao ponto de destruir a mulher e ter poder suficiente para achar que pode guerrear contra o cordeiro, depois ela é destruída. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo. Obrigado, Deus, por tudo que tem dado, nos ajude em nome de Jesus. Obrigado e até o próximo.